presta atenção nessa frase que eu vou falar agora, que eu estava com a vontade de falar ela faz tanto tempo. Escuta só. As taxas de ocupação nos hospitais estão caindo. Que coisa boa falar isso, né? Cidades da região começaram a apresentar redução no número de casos graves da Covid-19. Hoje, por exemplo, não tem paciente aguardando transferência para hospitais em 19 cidades aqui perto de Rio Preto. Nas últimas semanas, mostramos aqui que muitas pessoas perderam a vida esperando vaga em UTI. Então, hoje, essa não é uma realidade em algumas cidades da região. Uma notícia boa, mas os cuidados, claro, precisam continuar. A taxa de ocupação ainda é considerada alta. Se a gente for analisar aí as regionais de saúde aqui do Noroeste Paulista, a gente vai dar uma olhada nos números dessa terça-feira. Temos aí 3 departamentos regionais de saúde, que englobam os municípios que fazem parte da nossa área de cobertura, né? Regional de Saúde de Araçatuba, 87,6% de ocupação de leitos de UTI. A de Barretos, 87,2%. A de Rio Preto, 86,9%. Quase todas aí, né? 86,9%, quase 87%. As 3 regionais aí nessa faixa aí de 87%. Baixaram de 90% e a gente quer que continuem baixando. O André Modesto está no hospital de base, que é referência para toda a região, e vai falar para a gente como é que está a ocupação no HB. O HB a gente costuma dizer, né, Modesto, que é um termômetro, né, para a região inteira. A gente consegue perceber se a situação se agrava ou fica mais branda, dependendo de como está a situação do HB. Como que é o panorama hoje aí? Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? A gente tem o comparativo da região, mas a gente não pode esquecer do hospital de referência para essas 102 cidades da nossa região. E olha só, hoje a ocupação, que foi atualizada agora há pouco, dos leitos de UTI Covid aqui do Hospital de Base em Rio Preto está em mais de 92%, o que é uma situação que preocupa. De um lado, a gente tem essas 19 cidades, né, mais Rio Preto, que não tem essa lista, essa fila de espera para um leito de UTI. Mas, em compensação, ainda temos taxas altas de ocupação. A gente vai entender melhor a situação. Eu estou ao vivo aqui com a doutora Amália Tcheco, que é a diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto. Doutora, estamos acima de 92%. Uma situação que preocupa? Olha, se a gente levar em consideração que nós temos 183 leitos de UTI Covid, nós estamos com mais de 90%, é uma situação muito delicada e preocupante, sim. Conseguiu diminuir alguma coisa do que vinha daquela superlotação que estava no começo de abril, doutora? Olha, o que acontece, se a gente fala que a gente está tranquilo hoje, é porque há 15 dias atrás a situação era desesperadora. Então, nós estamos mais assim, continua com essa preocupação, porque 90% é uma taxa muito alta. Doutora, eu vou pedir para a senhora esperar um pouquinho, porque hoje de manhã eu passei por 2 municípios aqui da nossa região que conseguiram zerar essa taxa de espera por leitos de UTI. A gente sabe, essas pequenas cidades não têm aí atendimento para pacientes graves. Eles devem ser encaminhados para hospitais de referência, como o Hospital de Base. Esse é o caso de Palestina. Por lá, só tem o suporte básico para esses pacientes. E há pelo menos uma semana, não há nenhum paciente esperando por um leito de UTI. E segundo a Secretaria de Saúde, Departamento de Saúde de Palestina, essa redução no número de casos e também de internações, isso tudo se deve às medidas restritivas que foram adotadas na cidade. Isso a gente vai acompanhar então na fala da responsável pela saúde de Palestina. Eu acredito que se deve às precauções que foi tomada dentro dos protocolos, dentro dos decretos municipais, com o decreto do governador também, de ter fechado, né, o comércio, de ter restringido um pouco com fiscalização, foi aonde que a gente segurou o pessoal no isolamento domiciliar. Eu acredito que o lockdown em Rio Preto também foi uma coisa que deu um grande âmbito aí na região e a gente conseguiu ter esse resultado agora. Ali do ladinho, em Nova Granada, também ninguém espera por um leito de UTI. Ainda mais porque Nova Granada registrou 5 mortes de pacientes que aguardavam por uma vaga, por um leito de UTI e não conseguiram. Mas por lá, apesar, dessa tranquilidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Granada está bastante preocupada com o aumento de casos. Isso porque
por causa das datas festivas. Por causa da Páscoa, esse número aumentou, mas depois diminuiu. Então, esse sobe e desce dos casos em Nova Granada também preocupa. Acompanhe. Nós tivemos 4 óbitos no mês de março, um óbito em abril, totalizando 5, que foram pacientes que evoluíram mal e que necessitavam de UTI. A vaga foi negada por não ter o leito disponível. A gente ainda tem muita preocupação com tudo, com a situação em geral, né, da região num todo. O que eu vejo que está acontecendo é que hoje a gente tem os leitos de enfermaria, né? Os pacientes acabam ficando aqui, que são casos leves a moderados, só que a gente ainda necessita das vagas da regional, né, que é o hospital de base para a região inteira. Mesmo com a vacina, mesmo dando uma melhorada nos casos, a gente não pode abaixar a guarda. Muito importante que mesmo então, não tendo essa fila, os cuidados devem ser tomados. Agora eu pergunto para a doutora Amália, diante desse cenário, né, doutora, dessas filas de espera zeradas, mas a situação aqui ainda, ela requer essa atenção. Por isso, qual que é a preocupação de vocês nesse momento com essa fila de espera zerada? Olha, a gente fica muito preocupado quando a gente fala fila zerada, porque mesmo nessas cidades a gente continua recebendo solicitações. Então, eu acho assim, e 19 cidades é um número muito pequeno perto das 107. Então, o hospital de base, que responde a essas 107 cidades, vai ser o último a diminuir. E isso é um reflexo hoje, por exemplo, que nós estamos com mais de 90% das taxas de ocupação. Então, a situação, a gente tem que intensificar essas medidas sanitárias, se preocupar com o Dia das Mães que está vindo aí, que muitas pessoas estão programando viajar. Então, eu acho que é o momento da gente continuar preocupado, mesmo que essas cidades dizendo que estão com fila zerada. A gente tem que continuar preocupado, sim. Pode ser uma tranquilidade, mas não pode ter um descuido, doutora. Exatamente, é uma tranquilidade relativa, porque o maior hospital regional de Rio Preto e região, nós temos 183 leitos, com mais de 90% de taxa de ocupação, não é o momento de ficar tranquilo. Doutora, uma outra observação, como tem chegado esses pacientes que são transferidos desses pequenos municípios? O que a gente reparou de uns 15 dias para cá, é que os pacientes estão demorando para chegar. Eles estão vindo muito mais graves. Então, por exemplo, a nossa taxa de ocupação de enfermaria está relativamente tranquila, em 64%, diferente da UTI. Então, esses pacientes são mais jovens, mais graves. E o que a gente percebe nesses últimos 15 dias, que a gente não sabe o motivo também, que eles estão vindo mais tardiamente. Nós até temos vaga, mas eles estão vindo mais jovens e mais graves. Doutor, e qual que é a mensagem que a senhora então deixa para esses moradores dessas cidades pequenas com relação a toda essa situação, né? Já que elas dependem diretamente aqui do hospital de base. Olha, a mensagem que eu poderia passar, que eu gostaria de passar, não só para essas cidades, mas para todo mundo, é que a Covid-19 não acabou. Nós vamos ter que conviver com ela por muito tempo ainda. Então, assim, as medidas básicas, sanitárias, que são medidas simples, a gente não pode esquecer todos os dias. Certo, doutora. Muito obrigado pelas orientações, pela entrevista. Felipe, a gente comemora, sim, mas comemora daquele jeito bem, né? Comedido, porque afinal a gente não pode, como diria no esporte, deixar a peteca cair, né, Felipe? Não pode descuidar aí, porque a situação realmente é bastante complicada. 92% de ocupação aqui no HB é muito alto, né? Sendo que o hospital abraça todo mundo. É uma mãe, né? Recebe todo mundo. A gente estava numa sequência de tantas notícias ruins, né? Num clima tão pesado, que quando a gente começa a ver um indicativo de queda nesses números, a gente comemora. Mas o que a doutora falou está perfeito, o que você falou aí também está perfeito, né? A gente tem que comemorar sendo vigilante o tempo inteiro. Não pode ter... a gente pode ter alívio, não pode ter relaxamento em relação às medidas. Obrigado, Modesto, pelas informações e agradece também a doutora Amália, por favor. Boa tarde para vocês.